título é O Julgamento. Leon Denis começa, então, o assunto dizendo da seguinte maneira: uma lei tão simples em seu princípio quanto admirável em seus efeitos preside a classificação das almas no espaço. Quanto mais sutis e rarefeitas forem as moléculas constituintes do perispírito, vale a observação, hein? Isso é Leon Denis escrevendo, ele é conterrâneo de Kardec, antes de André Luiz, e a frase ele inicia: quanto mais sutis e rarefeitas forem as moléculas constituintes do perispírito, mais a desencarnação será rápida e mais amplos os horizontes abertos ao espírito. Em razão até da sua natureza fluídica e das suas afinidades, eleva-se em direção aos grupos espirituais que lhe são similares. Seu grau de depuração determina seu nível e o classifica no meio que lhe convém. É interessante, pessoal, que a gente precisa fazer aqui um paralelo entre o que ele está dizendo e o que o André Luiz depois falaria a respeito. A Nosso Lar e qualquer outro agrupamento, você vê que, assim, muito sutilmente, o Leon Denis também está falando. Ele não está dizendo com todas as letras, mas está aqui. É só procurar no contexto. Agora, se ficar no texto, não enxerga mesmo, né? Mas você vê, eleva-se em direção aos grupos espirituais que lhes são similares. Onde é que estão esses grupos? Fazendo o quê, etc. Caberia uma pergunta, se nós tivéssemos o Leon Denis dirigindo a aula. Seu grau de depuração determina seu nível e o classifica no meio que lhe convém. Comparou-se, com alguma justeza, a situação dos espíritos nos céus à dos balões cheios de gás de densidades diferentes, que, em razão de seu peso específico, subiriam a alturas variadas. É preciso apressar-se e acrescentar que o espírito é dotado de liberdade, que ele não está imobilizado num ponto, que pode, dentro de certos limites, deslocar-se e percorrer as regiões etéreas. Veja que ele coloca limite aqui na frase, né? Pode sempre modificar suas tendências, transformar-se pelo trabalho e pela prova e, por conseguinte, elevar-se à vontade na escala dos seres. Acho que vale aqui uma observação a respeito do peso específico do perispírito. Isso se dá pelo padrão mental do indivíduo, pelas ondas mentais emitidas. Como exemplo, o pensamento sendo semelhante a uma onda eletromagnética, como exemplo, ondas curtas emitidas, consideremos que ondas curtas sejam mais leves. É algo assim, ondas longas mais pesadas. É isso que define o padrão mental, a emissão de pensamentos, a manutenção dos pensamentos é que define o peso do perispírito, e isso não precisa estar desencarnado, né? Na saída do corpo, através do processo do sono natural, por exemplo, num desdobramento, a saída do corpo, a gravidade vai imperar no perispírito, que é, conforme o Livro dos Espíritos, uma matéria quintessenciada. Essa na matéria nossa dividida por 5. Mas é matéria e é sujeita à gravidade existente no planeta. Por isso que nós vemos as mais diversas dimensões entre a condição que esses espíritos se encontram. Podem ficar na dimensão da crosta, podem ficar acima ou podem se posicionar abaixo, né? Nós vemos isso no livro Libertação. É interessante notar que o Leon Denis faz aqui uma colocação de uma maneira assim, com similaridade dentro daquilo que seria até possível para a época. Tem mais alguém que tem comentário? Pode seguir. Mais alguém aí, Ricardo? Pode seguir. Ok. Continuando, então. É, pois, uma lei natural, análoga às leis de atração e de gravidade, que fixa a sorte das almas depois da morte, né? Ele fala exatamente a respeito da gravidade. O espírito impuro, entorpecido pelos seus fluidos materiais, permanece confinado nas camadas inferiores da atmosfera terrestre.
enquanto que a alma virtuosa, com envoltório depurado e sutil, lança-se alegre, rápida como o pensamento e plana no azul infinito. É também em si mesmo, na sua própria consciência, que o espírito encontra a sua recompensa ao seu castigo. Ele é seu próprio juiz. Tendo caído a vestimenta de carne, a luz penetra, sua alma surge nua, deixando nela ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Instante solene, exame cheio de angústia e frequente de desilusão. As lembranças despertam em massa e a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de falhas, de fraquezas e misérias. Da infância até a morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece à luz do dia, anima-se e revive. Depende da evolução do espírito. Todos devem se lembrar da conversa do André Luiz com uma moça nas câmaras de retificação, que a moça fala a respeito de um romance que teria tido com o filho do seu empregador, na casa do seu empregador, que ela teria tido um romance com o filho do seu empregador. O André Luiz não se lembrava da moça e, obviamente, quando ela toca nesse assunto, ele se recorda de quem ela estava falando. Veja, então, depende da evolução do espírito para ter possibilidade da recordação nesta proporcionalidade. Da mesma maneira, comparativamente, a nossa situação. Muitos pontos da nossa infância, da primeira infância, às vezes não são recordados por nós, não é? Até porque não tem importância fundamental. Alguns aspectos, sim, dependendo da importância que tenha na vida do indivíduo. Então, vai depender muito da condição do espírito em relação à questão da recordação da existência que se encerra. Não quer dizer que ele, desencarnando, vai se lembrar de existências anteriores, porque a falta da condição na evolução, no processo atual, não vai, de repente, ser mágico e ele passar a ter condições de poder ver outras existências, o que, por exemplo, se ele não tiver condição para isso, não lhe será. Não, pela lógica da própria condição evolutiva dele, ele não tem acesso em vidas anteriores, em coisa do gênero, e às vezes na própria lembrança da existência que ele deixou, alguns aspectos são limitados, como André Luiz fala no Nosso Lar. Alguém aí não? Vou em frente. O ser contempla-se a si mesmo, revê uma a uma, através dos tempos, suas existências dissipadas, depende, né, como falamos, suas quedas, suas ascensões, suas estações inumeráveis. Ele conta as etapas vencidas, mede o caminho percorrido, compara o bem e o mal realizados. Isso é para gente que já tem certo grau de evolução. Dependendo do espírito, isso pura e simplesmente não existe. É por isso que o Emmanuel fala, é grande o número, né? E André Luiz também toca nesse assunto, de pessoas que saem do berço e vão para o túmulo, e saem do túmulo e vão para o berço sem ter a menor noção do que está acontecendo. Não sabe que está reencarnado, não sabe que está desencarnado, não sabe que reencarnou de novo, e não vão ser agredidos, não serão agredidos para que entendam, compreendam isso. Né? O processo da evolução se dá sem que a divindade agrida os seus filhos ou as suas filhas. Então, o que seria um absurdo, até porque se nós pegarmos vamos usar um exemplo, se nós pegarmos um evangélico e dizer para ele, você está desencarnado, você acha que ele vai aceitar isso? Você está reencarnado e vai reencarnar muitas vezes. Ele vai aceitar isso? Simples assim. Muito bem. Ninguém ainda aí, Ricardo? Pode continuar. Ok. Do fundo do passado obscuro surgem, a seu apelo, como outros tantos fantasmas, as formas que sua alma revestiu nas suas vidas sucessivas. Numa visão surpreendente, abarca as longas perspectivas das idades decorridas. Evoca cenas sanguinolentas, apaixonadas, dolorosas, as dedicações e os crimes,
Aí reconhece a causa dos progressos efetuados, expiações suportadas, a razão de sua situação presente. Vê a correlação que reúne suas vidas passadas como os anéis de uma longa corrente que se desenrola através dos séculos. Para ele, o passado explica o presente e esse deixa prever o futuro. Aí está para o espírito uma hora de verdadeira tortura moral. A evocação do passado traz-lhe a sentença temível, o julgamento da sua própria consciência, espécie de julgamento de Deus. Por mais pungente que seja, esse exame é necessário, pois pode ser o ponto de partida de resoluções salutares e de reabilitação. O grau de depuração do espírito e a situação que ocupa no espaço representam a soma dos seus progressos e dão a medida de seu valor. É a sentença infalível que fixa sua sorte sem apelo. Harmonia profunda, simplicidade maravilhosa que as instituições humanas não poderiam reproduzir. O princípio da afinidade regula tudo nos céus e designa para cada um o seu lugar. Nem julgamento, nem tribunal, nada senão a lei imutável, executando-se por si mesma, pelo jogo natural das forças espirituais e segundo o emprego que delas faz a alma livre e responsável. Vale aqui, para quem quiser depois entrar na internet, pegar essa mensagem de André Luiz, cujo título é Nem Castigo, Nem Perdão. Deus não castiga e Deus não perdoa. Não castiga porque nos ama integralmente, e se nos ama integralmente, não precisa perdoar, né? As leis divinas estão íncitas na consciência e são elas que nos regulam à medida que a consciência vá despertando, né? O que é simplesmente fantástico, né? E é nessa mensagem que André Luiz diz: Deus não castiga porque nos ama integralmente, e se nos ama integralmente, não perdoa. Porque quem ama integralmente não castiga nem perdoa, né? Mas as suas leis é que fazem o direcionamento à medida da consciência da pessoa. Ninguém? Então, vamos em frente. Assim como explicaremos mais adiante, todo pensamento tem uma forma, e essa forma, criada pela vontade, fotografa-se em nós como um espelho onde as imagens gravam-se por si mesmas. Nosso envoltório fluídico reflete e guarda como um registro todos os fatos da nossa existência. Esse registro está fechado durante a vida. A carne é a espessa capa que nos oculta o conteúdo, mas, por ocasião da morte, ele se abre lentamente e suas páginas exibem-se aos nossos olhos. O espírito desencarnado traz, pois, em si, visível para todos, seu céu ou seu inferno. A prova irrecusável de sua elevação ou de seu rebaixamento está inscrita no seu corpo fluido. Testemunhas benévolas ou terríveis, nossas obras, nossos planos, justificam-nos ou acusam-nos, sem que nada possa fazer calar suas vozes. Daí o suplício do mal, que acreditava estarem profundamente escondidos seus maus desejos, seus atos culpáveis, e os que os vê aparecem aos olhos de todos. Daí seus remorsos quando diante dele repassam os anos ociosos e estéreis, as horas entregues à libertinagem ou ao crime, assim como as vítimas em prantos sacrificadas aos seus instintos brutais. Daí também a felicidade do espírito elevado que soube vencer suas paixões e consagrar sua vida e ajudar e consolar seus irmãos. Alguém aqui, vocês veem em algumas colocações do Leon Denis um pouco do viés católico colocado aqui, não? As questões da pena, etc. Né? Veja, olha a delicadeza do momento. Não dava para ele, para Kardec, para os contemporâneos de Kardec, entrarem com os dois pés, né? É como Jesus vai dizer para João, que é João que registra o Consolador. Tem muita coisa que precisaria dizer agora, mas não vai dar, né? Não tem, as pessoas não estão preparadas, nem os apóstolos estavam. Então eu vou mandar o Consolador, que vai esclarecer muito daquilo que eu disse e ainda colocar, né, ampliar conhecimento.
Então, veja como as coisas são assim, num crescendo, sem que haja... Se nós não tivéssemos uma base dessa natureza, como é que nós poderíamos assimilar aquilo que André Luiz trouxe, etc., se tivéssemos saído diretamente do ensinamento de Jesus de 2000 anos atrás e tivéssemos adentrado em ensinamentos, registros de André Luiz, de Emmanuel e de tantos outros? Percebe? Há um processo gradativo para nos levar a maior volume de informação. Imaginemos daqui uns 100 anos o nível de informação que nós teremos a respeito de nós mesmos, né? Alguém? A Marisa não falou, o Ayrton não falou, estou frustrado. O Ronaldo não falou, frustrado. Vou continuar. Para se distrair dos seus cuidados, das suas preocupações morais, o homem tem o trabalho, o estudo, o sono. O espírito não tem mais esses recursos. Desligado dos laços corporais, encontra-se incessantemente diante do quadro fiel e vivo do seu passado. Assim, os amargores e pesares contínuos que daí decorrem, na maioria dos casos, logo despertam em si o desejo de retomar um corpo carnal, para combater, sofrer e resgatar esse passado acusador. Comentários do 31. Eu achei interessante, Humberto, quando você tocou nessa parte desse viés católico do autor, que realmente eu notei isso lá em cima, quando ele mencionava um pouco sobre o castigo, esse inferno que a gente pode encontrar. Eu notei nisso bem lá em cima, bem mais atrás, entendeu? Então, realmente, é isso aí que você confirmou, entendeu? É um crescer, né? Exatamente. E eu acho interessante que hoje aqui a Marisa estava falando justamente a esse respeito, que ela já leu Paulo Estevão por mais ou menos 7 ou 8 vezes, e cada vez que ela lê o Paulo Estevão, parece que o livro torna-se diferente. Isso é devido à nossa ascensão. Nós olhamos, nós enxergamos o livro de uma forma diferente, conforme a nossa evolução, não é mesmo? Por isso que eu nunca me canso de assistir o filme O Nosso Lar. Primeiramente, que eu acho que é um filme que foi assim muito bem feito. Os detalhes do filme e tudo. E cada vez que eu assisto, realmente ele parece estar diferente. Parece que tem uma palavra, uma frase que torna-se diferente para a gente, entendeu? É verdade. Bom. Capítulo 32. A vontade e os fluidos. Começa Leon Denis da seguinte maneira: os ensinos que temos dos espíritos sobre sua situação depois da morte fazem-nos melhor compreender as regras segundo as quais o corpo fluídico transforma-se e a alma progride. Assim como indicamos mais acima, a mesma força que leva o ser a desenvolver seus órgãos materiais incita-o, através de uma ação análoga e paralela, a aperfeiçoar suas faculdades, a criar novos meios de ação apropriados ao seu estado fluídico, intelectual e moral. O envoltório fluídico do ser depura-se, ilumina-se ou se obscurece, de acordo com a natureza refinada ou grosseira dos pensamentos que nele se refletem. Todo ato, todo pensamento tem sua repercussão e grava-se no perispírito. Daí, consequências inevitáveis para a situação do próprio espírito. Este exerce uma ação contínua sobre seu envoltório. Pela vontade, é sempre senhor para modificar-lhe o estado. A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência. É a essência mesmo da personalidade. Seu poder sobre os fluidos é ilimitado e aumenta com a elevação do espírito. No meio terrestre, seus efeitos sobre a matéria são limitados, porque o homem se ignora e não sabe utilizar as potências que nele dormem. Mas nos mundos mais adiantados, o ser humano, que aprendeu a querer, comanda a natureza inteira, dirige à sua maneira os fluidos materiais, produz fenômenos, metamorfoses que parecem prodígios. No espaço e nos mundos, a matéria apresenta-se sob estados fluídicos cujas recentes descobertas
sobre a radioatividade dos corpos podem, sozinhas, dar-nos apenas uma ideia. Assim como na Terra, certas combinações químicas produzem-se unicamente sob a influência da luz. Assim também, nesses meios, os fluidos só se unem e se ligam por um ato da vontade dos seres superiores. A ação da vontade sobre a matéria entrou, entretanto, no domínio da experiência científica, graças aos estudos seguidos por numerosos fisiologistas sob os nomes de hipnotismo e de sugestão mental. O nome hipnotismo foi um nome mais apropriado para aquilo que era o magnetismo. O hipnotizador é um magnetizador. Essa é a única diferença. É só nomenclatura. Ou sugestão, ele também trata de sugestão mental. Viram-se experimentadores, por um ato direto da sua vontade, fazerem aparecer chagas, estigmas sobre o corpo de alguns indivíduos, fazerem daí correr o sangue e os rumores e curá-los em seguida por uma volição contrária. Assim, a vontade humana destrói e repara ao seu bel prazer os tecidos vivos, pode ainda comunicar às substâncias materiais propriedades novas, ao ponto de provocar a embriaguez com simples água, etc. Interessante, né? Age até sobre os fluidos. É o caso aqui, né, da gente lembrar das pílulas de farinha, né, que se dão para enfermos, né, está faltando a palavra, se alguém lembrar, por favor. Placebos, né? Isso, tem o placebo e o nocebo, né? O placebo a gente dá e diz que é uma medicação poderosa, e o nocebo você dá dizendo que é veneno, podendo levar o indivíduo à morte. Os dois processos são verdadeiros e possíveis, né? Dependendo da influenciação mental que se tem, principalmente na hora que se faz é aquilo que se faz para a criança. Não comam isso porque é ruim, pode ser bom, mas, né, depende da influência que se tem. A criança pode chegar a se sentir mal ou o contrário. Aí ele diz, assim, a vontade humana destrói e repara a seu bel prazer os tecidos vivos. Bom, a gente já foi aqui. Age até sobre os fluidos e cria objetos, corpos, que os hipnotizados veem, sentem, tocam, que têm para eles uma existência positiva e obedecem todas as leis da óptica. É esse o resultado das pesquisas e dos trabalhos dos doutores Charcot, Dumont-Pallier, Liébaud, Bernheim, dos professores Liégeois, sei lá, Delboeuf, etc., dos quais pode-se ler o relatório em todas as revistas médicas. Algum comentário, pessoal? É interessante, né, que o que ele está falando, depois Emmanuel chama a todos nós de co-criadores em plano menor, né, e que, na verdade, em alta escala, em muita alta escala, seriam os co-criadores de plano maior que vão auxiliar. Quer dizer, é a mesma regra sendo regida em todo o contexto, né? É muito interessante. E eu acho mais interessante ainda é o tempo de Leon Denis, porque esse aqui porque a gente ainda teve a felicidade de ter um Chico na nossa vida e as suas manifestações por Emmanuel, por André Luiz e tudo mais, né? Mas aqui era tudo, ou era Kardec, a Revista Espírita, e o conhecimento que ele ia desenvolvendo, né? Eu até imagino, né, Ailton, o que o Kardec deve ter recebido, o que ele pode ter recebido, visto, etc., e os espíritos recomendaram para que ele não divulgasse, porque é complicado, né? Acho que ele tinha muito mais, mas teve que se fazer aí adaptações, etc., a respeito. Eu me lembro de o Chico falando a respeito do Nosso Lar. Isso não é uma informação já
de conhecimento generalizado. Ele disse que, bom, o Emmanuel capitaneava todo o trabalho, os espíritos que se comunicavam através do Chico tinham a assistência do Emmanuel. Quando André Luiz entregou o Nosso Lar, o livro, para ser revisado por Emmanuel, o André Luiz contando para o Chico, o Emmanuel disse, está muito bom, só que você faz o seguinte, na revisão você reduza 50% e do que sobrar divida no meio. Divida ao meio. Significa que Nosso Lar tem 25% das informações que o André Luiz poderia ter trazido. 75% foi deslocado. No livro Libertação, ele vai visitar aquela cidade pervertida. E, por orientação da FEB, da Federação Espírita Brasileira, sugeriu-se que não se incluísse essas informações no Libertação, porque os espíritas, veja a época que foi lançado, né? Se alguém tiver a data aí do lançamento do Libertação, seria interessante, porque eu não sei se é década de 40 ou 50, que é o Libertação. Então, é suprimido o capítulo desta visita, ou os capítulos referentes a essa visita, que seria só, talvez, na década de 90, vindo pelo Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, através do Divaldo. Então, Libertação foi, Humberto, 1949 foi a... Pois é. Então, imagina. Se você tiver a possibilidade, Beth, de ver quando foi o lançamento do Sexo e Obsessão do Divaldo com Manuel Filomeno de Miranda, eu não tenho certeza se é década de 90 ou década de 2000. Sexo e Obsessão. Espera aí, deixa eu ver o que eu tenho aqui. É interessante para a gente ver quantas décadas, não é? A gente tem de diferença para a informação. Por exemplo, quando a Ivone Pereira, a Ivone do Amaral Pereira, começou a psicografar o Memórias do Suicida, do Camilo Castelo Branco, quando ela tinha 13 anos de idade. Ela começou a psicografar. Quando foi entregue para a FEB, demorou-se 20 anos para publicar. Para publicá-lo, ficou 20 anos em arquivo, porque as pessoas, pura e simplesmente, não tinham preparo para aquele volume de informação, principalmente das 80 primeiras páginas, que é para se ler, se for à noite, de luz acesa. Né? Depois dá uma aliviada, mas as primeiras 80 páginas realmente é peso pesado. Demorou-se 20 anos para... Sexo e Obsessão, 2002. Tá vendo? Então, são... 1949 para 2002, Nossa Senhora. 50 e tantos. 53 anos. Depois. Pois é incrível isso, não é? Veja. É até coerente, né? O que as pessoas... Até porque, no período da década de 70, o André Luiz chega a dizer que seria um período de muita pornografia, o que aconteceu de fato, porque muito dessa turma que estava nesta região, altamente comprometida com o sexo desequilibrado, reencarnou. Reencarnou, porque precisa reencarnar, não é um plano de expiação e provas que está indo para a regeneração, todo mundo tem que ter oportunidade. E aí se viu uma explosão, não sei se vocês lembram, uma explosão de pornografia. Você ia numa banca de jornal, tinha revistinhas, livrinhos, não sei o quê, que tratavam de assuntos pornográficos. Teve uma verdadeira explosão durante o período. E depois a AIDS para conter, né? Para fazer o contrafreio, né? Sempre tem um porquê, né? Sempre tem um porquê.
Mais algum comentário? Mas eu acho que eu acabei chegando em casa e na hora que eu entrou na Wi-Fi, o meu Zoom se perdeu e eu não conseguia falar com vocês. Mas fazendo um link exatamente com o que você havia dito, quando Leon Denis fala sobre julgamento, é a mesma regra, né? A sociedade não estava preparada ainda para essa evolução que o Espiritismo veio nos trazer, né? Eu ainda brinquei na semana passada na minha palestra que eu tenho saudades do demônio, né? Eu tenho muitas saudades do diabo, porque antes eu podia culpar ele pelos meus erros, né? E agora eu tenho que assumir todos eles. E isso é uma coisa que, se falasse da época de Kardec, não ia para a fogueira, mas os livros foram, né? Ainda que brincando, né? É óbvio que isso é uma brincadeira, porque os meus obsessores continuam perto de mim e eu não sinto tantas saudades deles, né? Mas hoje eu tenho a consciência de que a responsabilidade é minha, né? Isso era muito difícil de se falar na época de Kardec. E todas essas revelações, elas... Aliás, acho que foi o próprio Kardec, como um véu que vai se mostrando gradativamente, né? E é isso, porque a gente vê por através ou como diz Paulo de Tarso, por através de um espelho, né? Ou seja, muito fosco, né? De uma forma muito fosca, quando ele escreve isso lá na carta aos Coríntios, né? O ponto é interessante, você levantou, porque no Livro dos Espíritos tem algumas observações de que Deus não permite, e no Evangelho segundo o Espiritismo Deus castiga. Exato. Não dava para mudar a linguagem, né? Imagina a referência que nós fizemos aí a respeito da mensagem do André Luiz, nem castigo nem perdão, você pegar esse material e colocar na época de Kardec. É o que você falou, eu não ia os livros dele para a fogueira, ia ele junto, se ele estivesse lá em Barcelona, né? Ele iria junto, porque é complicado, você tem que ser uma coisa gradativa. Olha Jesus, né? Não atireis pérolas aos porcos, porque eles pisoteiam nelas e ainda vêm para cima de você e te estraçalha. Incrível, né? Como é uma situação real, né? Se você E aí, lembremos do monte de gente que foi parar na fogueira, né? Porque disse verdades, o neguinho pegou e, o exemplo clássico foi Joana d'Arc. E às vezes a interpretação que se dá isso é que você não pode comer carne de porco. Então, quer dizer, a gente ainda está naquela interpretação literal, né? O mundo não é essa homogeneidade de pensamento, né? Exatamente. Mais alguém aí, Ricardo? Não, pode seguir. Não? Então vamos lá. Ora, se a vontade exerce uma tal influência sobre a matéria bruta e sobre os fluidos rudimentares, compreender-se-á tanto melhor seu império sobre o perispírito e os progressos ou as desordens que determina, segundo a natureza de sua ação, tanto no decorrer da vida quanto depois da desencarnação. Qualquer ato da vontade, dissemos, reveste uma forma, uma aparência fluídica e grava-se no envoltório perispirítico. Torna-se evidente que esses atos, se esses atos são inspirados pelas paixões materiais, sua forma será material e grosseira. O perispírito impregnado, saturado dessas formas, dessas imagens, materializa-se ao seu contato, adensa-se cada vez mais. As mesmas causas reproduzindo-se, os mesmos efeitos acumulam-se. A condensação acelera-se, as percepções enfraquecem-se, as vibrações diminuem de poder e de extensão. Por ocasião da morte, o espírito encontra-se envolto em fluidos opacos e pesados, que não deixam mais passar as impressões do mundo exterior e tornam-se para a alma uma prisão e um túmulo. Eis o castigo preparado pelo próprio espírito. Essa situação é obra sua, só cessa quando aspirações mais elevadas, o arrependimento, a vontade de melhorar-se, devolve-lhe a liberdade. Esse ponto aqui, esse parágrafo aqui, é de uma importância incrível sobre o que é a proposta da doutrina. O processo na doutrina de nós é totalmente autônomo.
Somos nós diante de nós mesmos. Ponto. Né? Somos nós que tocamos a nossa vida e aquilo que a gente faz ou deixa de fazer é um procedimento que nos cabe consertar ou dar seguimento. Até porque a proposta da doutrina é de autonomia pura, enquanto que nós até podemos ter vindo de religião cuja condição é de heteronomia. Deus é quem sabe, se Deus quiser. Não tem isso. Eu é que sei, dentro daquilo que eu posso saber, e não é se Deus quiser, é se eu quiser. Se eu não quiser, a vontade de Deus não vai, né, num processo heteronômico, fazer com que eu faça aquilo que eu não quero. A minha natureza, em determinado momento, eu vou me esgotar diante de mim mesmo. E aí, esgotado em mim mesmo, né, vou me conscientizando gradativamente. O processo pode ser pela dor, porque aí, Leon Denis já explicou anteriormente, passa a ser uma verdadeira bênção, porque me desperta. A dor pode ser o esgotamento em mim mesmo, né, de estar contra a minha natureza, e quando eu estou contra a minha natureza, eu vou me esgotando. Exemplo, se a gente tem alguma coisa contra alguém, toda vez que nós pensamos contrariamente a essa pessoa, nós criamos uma situação de desgaste em nós mesmos e acabamos, inclusive, nos desvitalizando por esse processo, e um órgão que esteja mais fragilizado poderá manifestar uma enfermidade por conta desta manutenção desse rancor, desta mágoa, do ódio, da raiva e coisas do gênero. Veja, sou eu comigo mesmo, né? Só me esgotando em mim, né? Cuja situação de dor eu me implemento e cuja cura também eu me implemento, é que eu, né, de forma autônoma, começo a tomar uma atitude que seja contrária àquela que eu estou me submetendo. Um processo autoflagelativo. Né? Isso é fundamental. Acho que vale a pena a leitura novamente da frase. Eis o castigo preparado pelo próprio Espírito. Coloque castigo entre aspas. Né? Essa situação é obra sua, é do Espírito. Só cessa quando aspirações mais elevadas, o arrependimento, a vontade de melhorar-se, devolvem-lhe a liberdade. Olha que fantástico. É fantástica essa frase. Ela quebra as estruturas do nosso passado, desse Deus que controla tudo, que as pessoas são pedras em tabuleiro de xadrez, é ele que deseja. Lembra daquela história? Vocês pretendem ter mais filhos? Deus é que sabe. Como Deus é que sabe, criatura? Como Deus é que sabe? Você não sabe nada? Você faz o quê? É você o elemento causador, né? Não é o casal o elemento causador? Tem que botar Deus em tudo isso, como também botava Deus nas nossas encrencas. Se existe justiça, não é verdade? Botava Deus nas nossas encrencas. Deus há de cuidar desta criatura. Ora, o Leon Denis é claro aqui para todos nós. Tem alguma observação aí, pessoal? Como também, né, eu gosto, e o Espiritismo me fascina, eu sempre reiteradamente eu digo isso, né, por várias coisas, mas duas em especial, né? A ausência do pecado original, então, aqui ele está dizendo claramente isso, e o salvacionismo, a ausência do salvacionismo, né? Não vai ter um Salvador que vem e vai tirar todo mundo e vai salvar. Quer dizer, ele já veio, deixou a lição dele, acompanha a nossa evolução, mas ele só vai salvar se a gente quiser ser salvo, né? Bem lembrado, eu conversando uns dias atrás, aliás, uns meses atrás, com uma pessoa que é evangélica, ela disse, diante do quadro pandêmico que a gente está ainda vivenciando, disse: Jesus está voltando. É por isso. Eu sempre respondo.
Eu nem sabia que ele tinha ido, porque se ele ressuscitou, está escrito que ele ressuscitou e apareceu para todo mundo, eu nem sabia que ele tinha ido. Olha a relação da heteronômica, que Jesus é Deus, né? Naquela configuração. Sim, sim. De novo, né? O cara está vendo e descendo o sarrafo na macacá. Né? Ou vocês aprendem ou aprendem. Ou seja, aí eu na hora eu não falei. Eu te juro que eu tive vontade, mas eu não falei, porque ia chocar. Porque eu ia dizer para ela, olha, se é esse Jesus que está voltando, eu vou correr dele. Eu vou tomar distância. Porque que coisa, não é? Tem que colocar na mão de terceiros um processo punitivo para dar jeito em nós mesmos. Ó, de novo, a condição de que é um operador que define a vida das pessoas. Enfim, bom, É que mas tudo bem. Nós continuamos com o Deus punitivo, né? Nós, enquanto sociedade, não nós espíritas, né? Eu acho que essa visão do Deus punitivo, ela ainda reside muito em nós, e a sensação que eu tenho é que, como nós somos perversos, né, enquanto humanidade, Deus, que é infinitamente superior a mim, tem que ser infinitamente mais perverso que eu. Então, se eu tenho o direito de punir o meu próximo, Deus tem o direito de punir mais ainda, porque ele é Deus, né? Então, a gente cai nesse ciclo da má interpretação de Deus, quer dizer, quase que a gente ainda é o Deus do tambor, né? E ainda né? Tem muita gente que ainda é o Deus do tambor, né? Então, e aí a gente não conseguiu ainda, enquanto sociedade, ter uma visão ampla de Deus. E enquanto não conseguir ter essa visão ampla, nós continuaremos achando que Deus vai julgar, vai punir, que nada é responsabilidade nossa, né? Deus é que manda. Bem observado. Bem observado. Você sabe que essa sua colocação é muito feliz, porque, aliás, de uma maneira geral, isso entre os espíritas, não sei se vocês que estão participando têm escutado alguma coisa a esse respeito. Tem aí uma onda, isso claro que não é generalizada, mas tem uma onda dentro do próprio espiritismo de que planeta de regeneração vai acontecer a toque de caixa. Por isso que está rolando, e, lamentavelmente, alguns oradores e oradoras têm dito coisas que são muito comprometedoras, dizendo que a pandemia está matando gente, está tirando gente do planeta, porque o planeta está mudando de prova e expiação para regeneração, e esse povo já está sendo mandado embora para planetão, para planetas primitivos. Ora, pelo amor de Deus, né? Imagina você dizer isso para uma mãe que o filho desencarnou. Sabe? É de uma crueldade absurda. Então, tem aí uma onda dizendo agora o bicho vai pegar. Porque é planeta de regeneração, vai mudar, vai ter que mudar na base da paulada. E o Chico sempre dizia o seguinte: o terceiro milênio começa no ano 2000 e termina no ano 3000. As pessoas, nós somos amados como filhos e filhas de Deus. Nós não seremos enxotados de um planeta por conta de que ele tem que passar para expiação e provas para a regeneração de um momento para outro, conforme meia dúzia de cabecinhas cujas opiniões são respeitadas, mas não passam de opiniões. Então, por nossa vez, tomemos o nosso cuidado para não embarcar nessa onda e não ser, né, divulgador desses absurdos. Teve uma colocação, e eu não vou citar nome, mas que foi muito séria, está no YouTube para quem quiser procurar, e que a pessoa, o orador, oradora, não importa, disse o seguinte: na minha opinião, Deus mandou um anjo para trazer esse vírus
para o planeta. Ok? Como é uma pessoa balizada, mesmo que você diga, na minha opinião, você concorda que muita gente vai aceitar como uma informação verdadeira? Eu acho de uma irresponsabilidade você colocar, principalmente quando você está diante de criaturas que, de repente, tiveram pessoas que desencarnaram por conta dessa pandemia. Né? Como é que você diz para um coração de uma mãe, né, uma situação dessa natureza? Porque se foi um anjo que trouxe o vírus e foi amando de Deus, é porque esse Deus está punindo as pessoas certas. E essa interpretação me parece que ela tangencia ao salvacionismo. Quer dizer, a gente vai... Então, não é Deus que vai... ou Jesus que vai salvar, é a pandemia que vai expurgar aqueles que não prestam e vai ficar só o que presta. Quer dizer, uma primariedade, uma interpretação como essa, e embora a gente tenha, sobre flagelos coletivos, um tópico dedicado no Livro dos Espíritos, né? Quer dizer, favorece a evolução, mas agora, será que nós temos o direito, né, de julgar qualquer um que venha se desencarnar como certo ou errado, né? Marisa. Porque é isso que a gente está fazendo, julgando a vida de uma pessoa, né? De maneira, às vezes, até muito leviana, né? É um cuidado que a gente tem que ter, sim, na doutrina espírita, né? Desculpa, Marisa, eu travessei na frente, que eu estava com o microfone aberto. Agora, Brenda. Não, é porque realmente, né? Às vezes as pessoas têm posições assim felizes em relação a algum assunto e a gente vê em todas as áreas, principalmente para o vírus, que é o que está na moda agora, né? Então, era um anjo chinês ou era um anjo? Porque depende de quem disse, né? Mas é uma pena mesmo. E eu acho que não, eu nunca ouvi, nunca ouvi assim dizer que vai tá desencarnando os que não prestam. Porque sempre houve essa coisa, né? Morreu, se fosse um homem de bem, não teria morrido. Essa é a fala do Jerônimo, né? Mas que nada, eu acho que a desencarnação está tão variada, né, Nilo? Tão gostoso de ver assim. Você vê que não é uma coisa que cabe nos nossos conceitos, né, nas nossas ideias preconcebidas. É tudo tão divino que olha como ressalta quando a pessoa diz assim uma bobagem, né, Humberto? Chega a dói. Mas o negócio é na hora dizer, bom, se é divino, é de Deus. Deus não é capaz de ter esse raciocínio que essa figura está tendo. Então, né? É bem lembrado, é lamentável. Né? É lamentável porque o indivíduo coloca a opinião, ele coloca a opinião, e a opinião de qualquer pessoa ela é respeitável, mas ela só como Kardec diz, né? Ele diz dos espíritos, inclusive, no Obras Póstumas. A opinião de um espírito ela é respeitável, mas ela não passa de uma opinião, ela tem força de uma opinião. Só, morreu o assunto. Não quer dizer que é verdade, é só uma opinião. Eu sou da opinião que meu time é melhor que o seu. Ponto, é minha opinião. Mas isso não quer dizer que seja verdade. O meu time, toda vez que joga contra o seu, perde. Mas ele, na minha opinião, ele continua sendo melhor do que o seu. Ora, só que não é verdade. Humberto, estou vendo uma mão aí. Márcia. Humberto, na época da virada do século, que o mundo ia acabar, uma conhecida nossa, né, que ficava muito lá em casa, amiga das meninas evangélicas, e inclusive as meninas iam na igreja evangélica também com ela e tudo. Ela não vinha no centro de jeito nenhum, mas ela gostava de ficar lá em casa. Mas ela dizia isso todo final de semana que ela chegava lá. Ô, tia, eu fico morrendo de pena de você, porque eu gosto tanto de você, você é tão boazinha. Ela de boazinha, o inferno está cheio. Você é tão boazinha, e quando o mundo acabar,
você vai para o inferno. Eu digo, "Ô, meu amigo, você acha que Jesus ia me deixar no inferno e ia deixar você no céu? Não. Veja bem, você está dizendo que aqui é no... Marisa, pensa que eu já ouvi isso da Márcia minha quer filha. Desculpa, a É. Márcia está aqui esperando para falar. Rapidinho, é só um comentário rápido. Minha filha falava isso para mim: poxa vida, eu vou morrer, mãe, não vou encontrar você, você vai para o inferno, eu vou para o céu. A Márcia quer Vai, Márcia, fala esse nome. Está fechado seu Não, microfone. é só dizer aí que espiritismo não é achismo, né? Então, quando eu vejo algum expositor falar, porque eu acho, para mim, a minha vontade é me retirar, porque a gente não tem que dar certas opiniões, né? Não é achismo, né? Nós temos uma linha, nós temos uma coisa e temos raciocínio, né? Em cima disso, sim, porque Kardec também deixou em aberto, né? Dizendo que se a ciência falasse alguma coisa, né? Trouxesse alguma coisa que o espiritismo, que estivesse em contraponto, que ficássemos com a ciência. Mas espiritismo não é achismo, e eu vejo muito isso na internet, principalmente, atualmente que eu vejo mais palestras assim, né? Do Brasil e tal, eu também vejo isso, Humberto, as pessoas dando muitas opiniões assim ridículas, né? E aí eu fico muito triste com isso. Só isso. Ronaldo. Não, eu só queria comentar que do ano 2000, o mundo ia acabar. Como o mundo não acabou, era sinal que Jesus ia voltar. Então, todas as calamidades é sinal que Jesus vai voltar. Mas essa fala, geralmente, nós escutamos muito dos nossos irmãos ou primos evangélicos. Mas não são apenas os evangélicos. Porque tem... primo, né? Tem gente não gosta, eu falo primo porque tem gente que não gosta tanto dos evangélicos que chamam de primo, né, irmão? Então, são primos. Fica mais distante. Aí é mais distante. O primo geralmente tem aquela dificuldade de falar, de conviver. Então, a gente fala que é primo. Eu tenho como irmãos, né? Então, mas essa fala que Jesus vai voltar, ela não é apenas de evangélicos. E tem grandes palestrantes espíritas que estão falando isso. É isso que o Humberto Jesus. Não, eu não estou... Mas não é no KSS. Não, aqui não. Mas o que eu queria chegar não é nesse ponto. Se ele vem ou não, eu não sei. Acho que ninguém tem um ponto final nisso. Mas tipo Jesus ontem. Porém, o meu grande medo, qual que é? É que se Jesus realmente voltar, ele seria perseguido novamente, crucificado ou baleado em nome de Jesus. Porque as pessoas fazem uma ideia ao modo deles, né? Uma opinião formada a respeito de Jesus, e que Jesus, provavelmente, quando voltasse, iria, sabe, muitas pessoas ficariam desiludidas e ele seria perseguido novamente. Esse é o meu grande medo. Acho que eu levantei a mão aí de novo porque eu achei a informação da Márcia muito importante. A mesma coisa que às vezes a gente ouve assim, a pessoa dizer, eu não acredito. O espiritismo não é questão de acreditar, é questão de saber. Ou eu sei, ou eu vou procurar saber. Não tem essa questão de eu não acredito. Eu não acredito. Bom, eu não sei. Aí sim, é a mesma coisa que ela acaba de dizer. Né? Eu acho, não é achismo. Ou nós estamos vinculados. Eu posso ter a minha opinião, sim. Né? Todos nós podemos ter. Desde que eu diga, olha, a minha opinião é essa, mas não quer dizer que não seja a realidade. O que eu estudei me leva a ter esta opinião. Ok, isso não é problema. Agora, são os cuidados que nós temos que ter, porque nós nunca sabemos quem é que está ouvindo, né? Quem é que está à nossa frente ouvindo, etc., e qual é o impacto da informação. Vamos, Marisa, juntos para o inferno e poderemos lá montar um centro espírita, porque eu também tive uma amiga que era do Evangelho Quadrangular, né? E ela, de tudo quanto é jeito, queria me salvar
me tirando do espiritismo. Chegou um determinado momento que ela falou assim: eu desisto de você, né? Eu tentei te salvar, mas eu vi que não tem jeito, eu desisto de você. Você vai realmente para o inferno. Então somos dois. Somos dois e podemos montar um centro espírita lá. Olha que maravilha. Eu acho que vai ter mais gente. Eu acho que vai ter mais gente. Eu sempre brincava com os meus alunos, eu falava que a grande diferença entre nós é que eles pensam que vão para o céu e eu tenho certeza que eu não vou. Então essa é a diferença, porque esse céu que a gente aprendeu, né, toda essa escola religiosa, infelizmente, bem que eu gostaria que fosse, né? Embora eu acredite que esse céu mesmo montado, ele ia se extinguir por falta de gente, né? E o que o Ronaldo colocou é muito pertinente, não é verdade? O que o Ronaldo acabou de colocar é muito pertinente. Essa história toda. Jesus, em nome de Jesus? Jesus seria baleado pelos seguidores de Jesus. Não, o que é uma realidade. O que é uma realidade. Né? Porque a lei do evangelho e faz o evangelho do jeito deles. Então, se Jesus voltasse e falasse, olha, não é bem assim, é dessa maneira. Não. Eu tenho a minha maneira de enxergar o evangelho, você não serve para mim, eu vou te matar. Isso é um julgamento, viu? Não tenho a menor dúvida que aconteceria. Não tenho a menor dúvida. Pô, fariam do mesmo jeito que a gente fez quando crucificou ele. Certamente. Pois é. Só mudaria a maneira de executar. Pessoal, Maria, são 21h17. Vamos deixar o resto do julgamento para a semana que vem. Não vou julgar mais ninguém hoje. Paramos na página, na minha edição aqui, 265, o parágrafo inicia com efeito se as paixões brutais, sensuais, nesse parágrafo. É o último parágrafo da página.